Quando Chi-young acordou, pegou o celular e viu as mensagens de Hye-chan, seu ex. Ele percebeu que Hye-chan estava provocando, questionando sobre Gaeon e insinuando coisas desconfortáveis. Sem hesitar, Chi-young ligou a câmera e tirou uma foto de Gaeon, que dormia tranquilamente ao seu lado, tão profundamente que até babava um pouco no travesseiro. Enquanto fazia um carinho leve, Chi-young murmurou para si mesmo, sentindo certo incômodo com as mensagens de Hye-chan e preferindo focar em Gaeon. Ele largou o celular de lado e se deitou novamente perto de Gaeon, que ainda estava na forma de cachorro. Observando cada detalhe de perto, muitos pensamentos e preocupações começaram a aparecer em sua mente. Ele se perguntou se Gaeon algum dia descobriria seu lado mais difícil de lidar. Mesmo assim, as lembranças da noite anterior vieram à tona, especialmente as palavras de Gaeon, ao afirmar que nunca foi abandoná-lo. Vendo Gaeon em seu sono tranquilo, Chi-young se sentiu admirado e acolhido, abraçando o companheiro com carinho. Ele se aproximou de Gaeon, sentindo seu cheiro e depositando um beijo leve em sua testa. Aquela cena despertou lembranças da primeira vez em que tinha visto Gaeon, de como antes sentia certa resistência, mas depois tudo mudou. Estar perto de Gaeon se tornou reconfortante, e ele percebeu que sentimentos ruins desapareciam quando estavam juntos. Com toques delicados, Chi-young acariciou o rosto de Gaeon, enquanto seus pensamentos lhe mostravam o quanto o acaso de terem se encontrado parecia algo maior. Reconheceu silenciosamente para si mesmo o quanto estar ao lado de Gaeon fazia bem. De repente, Gaeon, ainda meio dormindo, procurou se aconchegar mais em Chi-young, aproximando-os. Surpreso, Chi-young seguiu o impulso e encaixou-se ao lado do pequeno, concordando em pensamento que ainda poderiam dormir mais um pouco. Antes de adormecer outra vez, refletiu sobre como é especial ter alguém ao lado que aceita quem você realmente é. Alguns dias depois, Gaeon despertou devagar ao som de um telefone vibrando. Bocejou e se espreguiçou, lembrando de como Chi-young tinha cuidado bem dele nos últimos dias, então resolveu não se incomodar com o barulho do celular. Ao olhar ao redor e perceber que Chi-young não estava ali, pensou sobre onde ele poderia estar, mas notou o cheiro familiar bem próximo. De repente, percebeu que o local onde estava deitado começou a balançar levemente. Confuso, Gaeon não sabia que, na verdade, estava sobre Chi-young em sua forma de lobo. Sentindo o movimento repentino, levou um susto ao ver o lobo se levantar e o olhar diretamente. O susto foi tão grande que ele voltou imediatamente à sua forma humana. Porém, ao perceber que o lobo à sua frente estava muito mais calmo do que o habitual, sentiu um misto de surpresa e alívio. Chi-young, mesmo naquela forma, apenas se recostou na cama, sem qualquer sinal de agressividade. Gaeon, ainda com dúvidas, tentou confirmar se o companheiro estava lúcido e aproximou a mão, acariciando o pelo macio do lobo. Para sua surpresa, Chi-young se inclinou para receber mais carinho, mostrando um comportamento bem tranquilo. Maravilhado com a maciez do pelo e essa nova atitude de Chi-young, Gaeon continuou acariciando, curioso e admirado com a mudança no comportamento do amigo. Antes que Gaeon pudesse concluir sua frase, Chi-young, animado, pulou sobre ele e demonstrou carinho ao lamber seu rosto. Em um instante, Chi-young voltou à forma humana e, sorrindo, comentou que fazia 10 anos desde a última vez em que se sentiu tão consciente em sua verdadeira forma. Gaeon ficou surpreso ao ouvir aquilo e perguntou sobre o tempo em que Chi-young lidou com o excesso de energia. Sentando-se na cama, Chi-young explicou que enfrentou essa situação por 10 anos, mas que alguns avanços da medicina o ajudaram bastante nesse período. Gaeon, demonstrando certa preocupação, quis saber por que Chi-young demorou tanto tempo para encontrá-lo. Em resposta, Chi-young se aproximou e, de forma carinhosa, lhe deu um beijo. Gaeon, um tanto incomodado, deu um leve empurrão nas costas dele, resmungando que esse gesto não bastava para resolver as coisas. O clima foi interrompido quando o telefone de Chi-young começou a vibrar novamente. Apesar de tentar ignorar, Chi-young continuou a beijar Gaeon, mas, percebendo que o aparelho não parava, Gaeon insistiu para que ele atendesse. Ao ver a mensagem, Chi-young comentou sobre como, às vezes, se sentia grato por Yang Hee-chan ser tão comunicativo. Isso irritou Gaeon, que logo perguntou o que Hee-chan tinha aprontado daquela vez.
Kyung mostrou então uma mensagem vinda da própria mãe, perguntando se ele realmente estava se relacionando com alguém. Sem desconfiar que a referência era sobre ele, Guion ficou irritado e, sem esconder a insatisfação, questionou em pensamento se estava sendo trocado. Mostrou sua contrariedade e rosnou levemente, deixando claro que não gostou da situação. Kyung tentou acalmá-lo, reafirmando que não havia entendido direito a mensagem, mas logo em seguida chegou outra notificação, dessa vez da mãe de Guion. Ela enviou uma foto dos dois juntos, aquela que Kyung havia mandado para Hye-chan dias antes, e questionou se aquele na imagem não era o garoto do clã dos cães. Surpreso ao perceber que a mãe se referia a ele, Guion apressou-se em pegar o celular para conferir se de fato era ele mesmo na foto. Ainda sorrindo de forma carinhosa, Kyung comentou que entre os lobos há um costume curioso. Eles costumam ser leais a apenas um companheiro ao longo da vida e fazem uma promessa de fidelidade antes de uma união oficial. Depois disso, afirmou com leveza que, por causa disso, eles teriam que se casar. A surpresa tomou conta de Guion imediatamente, a ponto dele deixar o telefone escapar das mãos. Ele, sem hesitar, negou a ideia, dizendo que aquilo era um exagero, já que só tinham passado uma noite juntos. Kyung então assumiu uma expressão um pouco mais afetiva e falou brincando que, na verdade, tinha sido Guion quem tomou a iniciativa naquela noite. Diante disso, Guion revirou os olhos, descontente por ver Kyung tentando se fazer de vítima naquela situação, como se fosse totalmente inocente quanto ao que havia ocorrido entre eles. Guion, ainda um pouco desconfiado, quis saber se Kyung tinha pensado em se aproveitar da situação e depois se afastar, jogando a indireta de que seria errado apenas ficar junto uma vez e depois sumir. Corando, ele se apressou em garantir que não era nada disso que ele queria, deixando claro que essa não era sua intenção. O clima entre os dois ficou mais leve quando Kyung lançou um olhar cheio de ternura e insinuou que talvez eles precisassem praticar um pouco mais. O comentário fez Guion demorar alguns instantes para entender, mas logo percebeu que Kyung estava sugerindo que a noite ainda podia continuar, o que deixou Guion surpreso e sem reação por um momento. Mesmo chamando Kyung de maluco e tentando negar, por dentro, Guion sabia que desejava reviver aquele momento ao lado dele. Guion percebe uma maneira de fazer com que Kyung se acalme e pare de insistir para continuarem juntos. Ele acaba enrolando Kyung firmemente em uma coberta, de modo que ele fica quase sem conseguir se mexer. Com certa irritação, Guion reclama sobre a ideia do casamento sugerida por Cheon, pedindo que ele reflita melhor sobre aquela brincadeira. Mesmo preso na coberta, Kyung tenta se soltar e reafirma que não estava brincando. Ele diz que sempre falou sério, deixando claro para Guion seus sentimentos. Aos poucos, Kyung começa a ficar entristecido e algumas lágrimas surgem em seu rosto. Percebendo que passou dos limites, Guion, agora nervoso e preocupado, tenta remediar a situação e acalmar Kyung. Nesse momento, o telefone começa a vibrar novamente. Enrolado na coberta, Kyung pede para Guion atender a ligação para ele. Guion concorda, se senta e vai ver quem está ligando. Ao abrir a mensagem, fica completamente surpreso com o conteúdo. A mensagem era da mãe de Kyung, que dizia que a irmã dele estava irritada e sugeria que, ao invés de deixar rumores se espalharem, seria melhor apresentar Guion formalmente à família. Totalmente chocado, Guion se pergunta em voz alta por que querem tanto conhecê-lo. Kyung aproveita o momento para se aproximar ainda enrolado e explica que tudo não passa de interesses. O objetivo seria unir o guardião a um membro mais vulnerável da família, para tentar equilibrar o poder entre os clãs. Já quase sem paciência, Guion indaga se por acaso parece tão fraco assim. Kyung tenta negar rapidamente, dizendo que Guion é muito forte. Porém, a resposta não consegue acalmar Guion, que perde o controle, se transforma em cachorro e começa a rosnar, rasgar objetos e demonstrar sua irritação com a situação. Enquanto isso, Kyung, ainda enrolado na coberta, vai saindo devagar de fininho, pulando para não se enrolar ainda mais, e sugere que conversem novamente quando Guion estiver mais tranquilo. Na casa dos familiares de Kyung, o clima era de conversa tranquila enquanto mãe e irmã aproveitavam um chá. O assunto girava em torno de Kyung e de como sua nova relação tinha chamado a atenção. A irmã, com uma expressão preocupada, observou que os rumores sobre o relacionamento do irmão já estavam circulando muito. A mãe, ponderando, comentou que realmente já estava na hora de Kyung encontrar alguém para dividir a vida. Nuna, a irmã e líder da família, segurava uma foto de Kyung com Guion e parecia ainda mais séria.
Ela destacou sua responsabilidade em corrigir os membros da família que, segundo ela, não estavam se comportando direito, e notou que os dois estavam mais próximos do que imaginava. Lembrou também que o clã dos lobos seguia tradições muito rígidas, e por isso a situação exigia atenção especial. A mãe confirmou com um aceno, e Nuna, já com um olhar decidido, pediu um favor à mãe, deixando no ar que pretendia agir sobre aquela situação. Mais tarde, Cheong e Gyeon foram juntos a um salão especializado tanto para humanos quanto para animais. Gyeon, em sua forma de cachorro, estava no colo de Cheong, que tentava puxar assunto, perguntando se ele ainda estava chateado. Prometendo carinhos e dizendo que depois o amigo se sentiria melhor, Cheong também mencionou que precisavam se preparar para outras situações. Gyeon ouviu e ficou confuso sobre o que exatamente deveriam se preparar. A conversa foi interrompida pela chegada de uma funcionária do salão. Ela se aproximou sorridente e perguntou como poderia ajudar naquele dia. Cheong pediu que cuidassem de Gyeon, especificamente para tosar e cortar suas unhas. Observando o animal, a funcionária logo notou que o pelo estava bem embaraçado. Esse detalhe trouxe à tona, na lembrança de Cheong, o início do dia, quando Gyeon se descontrolou, correu pela casa e depois acabou dormindo escondido embaixo do sofá. Com um tom descontraído, Cheong comentou que Gyeon adorava correr por aí. A funcionária sorriu, dizendo que ele parecia realmente saudável, e sugeriu que começariam com um banho, orientando Cheong a esperar ali mesmo. Fingindo estar preocupado, Cheong explicou que seu amigo tinha dificuldade em ficar sozinho, o que deixava Gyeon ainda mais aborrecido. Notando a situação, a funcionária sugeriu que Cheong permanecesse ao lado do animal durante o atendimento. Por fim, Gyeon, visivelmente contrariado, pensou consigo mesmo que o verdadeiro apegado ali não era ele, mas sim Cheong. Depois de alguns minutos, Gyeon apareceu completamente renovado. Estava limpo, com o corte em dia, e seus olhos brilhavam animados quando se viu diante do espelho. Percebendo a satisfação do companheiro, Cheong o chamou com um apelido carinhoso e perguntou se havia gostado do resultado. Em resposta, Gyeon demonstrou sua aprovação de forma animada, mantendo o olhar radiante. Cheong, divertido, piscou para ele e sugeriu que aproveitassem para comprar algumas roupas novas. Gyeon, com um sorriso, concordou novamente com entusiasmo. No caminho de volta para casa, uma atmosfera tranquila tomava conta do carro. No banco de trás, Cheong apoiou a cabeça no ombro de Gyeon, que não conseguia deixar de pensar sobre o motivo de tanta preparação para o encontro que teriam. Intrigado, perguntou a Cheong por que ele se preocupava tanto com aquela situação. Diante da pergunta, Cheong o envolveu em um abraço descontraído e comentou em tom de brincadeira que acreditava que ficavam muito bem juntos. E insinuou que Gyeon também pensava o mesmo. Gyeon, levemente irritado, pediu para não mudarem de assunto. Antes de responder, Cheong parou por um momento, lembrando-se de que, da última vez que falaram sobre isso, a conversa não terminou muito bem para Gyeon. Com calma, ele se preparou para explicar, enquanto Gyeon o olhava atentamente, demonstrando certa resistência. Então, com sinceridade, Cheong contou que havia pessoas torcendo contra a relação deles, achando que Gyeon não era adequado para ele. Revelou que muitos acreditavam que, caso eles realmente ficassem juntos, ele acabaria desenvolvendo um ponto fraco e perderia o controle sobre si mesmo. Mas para Cheong, essa não era a verdade. Ele lançou um olhar confiante para Gyeon, deixando claro que, na verdade, era o companheiro quem lhe dava força. Sentindo o apoio, Gyeon segurou a mão de Cheong e comentou satisfeito que agora ele conseguia estar no controle até mesmo em situações inesperadas, e que provavelmente ninguém estava esperando isso deles. No momento em que Cheong comentou sobre a situação, seu tom deixava claro que algo inesperado estava acontecendo. Parecia que antigos adversários haviam se unido. Gyeon, surpreso, logo pensou em Park Jeon-tae, o antigo chefe da casa de apostas. Lembranças vieram à tona, especialmente aquela do dia em que foi surpreendido no hospital. Ele sabia que apenas Yang Hae-chan, aliado de Nuna, a irmã de Cheong, poderia ter informações sobre quem esteve lá naquele momento. Ao perceber que tudo fazia sentido, Gyeon se mostrou impressionado. Ele recordou que, naquele dia, um dos funcionários do cassino apareceu no hospital, e foi fácil concluir que Hee-chan provavelmente passou essa informação adiante. Diante dessa descoberta, Gyeon avaliou que investigar a líder do grupo dos lobos talvez levasse diretamente a Park Jeon-tae. Ainda assim,
A possibilidade de Yang Hye-chan e a líder realmente terem se aliado a Jeon-tae tornava aquele momento especialmente delicado. Enquanto refletiam sobre o que fazer, Cheung segurou a mão de Gi-yeon com firmeza, em um gesto que demonstrava confiança e parceria. Ele deixou claro, com determinação tranquila, que enfrentariam juntos qualquer obstáculo. Afinal, alguém havia ousado se meter com quem ele prezava. Diante da atitude protetora de Cheung, Gi-yeon não conseguiu disfarçar um sorriso. De forma natural, deixou transparecer sua característica especial e, achando a reação do companheiro adorável, aceitou seguir para visitar Nuna. O inesperado apoio animou Cheung, que se surpreendeu positivamente com a resposta de Gi-yeon. Em um momento espontâneo, os dois trocam um beijo cheio de afeto. Mais empolgado, Cheung sugeriu que estavam prontos para conhecer sua família, recebendo como resposta mais um sorriso acolhedor de Gi-yeon. Eles decidiram mudar os planos e seguiram direto para a casa da família Lobo. Assim que passaram pelo portão, os seguranças ao lado de Cheung rapidamente ganharam sua forma de lobo. Gi-yeon, assustado e preocupado, questionou se não era perigoso deixá-los daquele jeito. Cheung respondeu com tranquilidade, dizendo que aquilo não seria um problema, e enquanto observava a montanha ao redor, Gi-yeon mostrou inquietação ao comentar sobre o muro baixo, cogitando se eles poderiam sair e causar confusão por ali. De maneira calma, Cheung explicou que a montanha inteira pertencia à sua família, e por isso estava tudo sob controle. Gi-yeon, diante da situação inusitada, demonstrou surpresa com a grandeza e riqueza da família de Cheung. Percebendo a tensão do amigo, Cheung segurou sua mão, tentando transmitir calma e confiança. Explicou que, enquanto o líder estivesse na casa, ninguém se afastaria, e caso algum estranho aparecesse, eles agiriam para proteger o local. Com isso, Gi-yeon conseguiu se acalmar um pouco. De repente, Cheung mordeu a mão de Gi-yeon, deixando-o envergonhado e surpreso. Logo em seguida, um dos lobos se aproximou, e Cheung contou que, ao deixar um lobo de alto nível marcar, os outros deixariam de vê-lo como ameaça. O lobo então cheirou a mão de Gi-yeon, reconhecendo seu cheiro. Cheung sugeriu que ele acompanhasse o grupo. Animado, Gi-yeon se uniu aos lobos e logo assumiu sua forma para correr ao redor da casa, contagiado pelo clima e pela liberdade daquele momento. Depois de alguns minutos de diversão, ele se sentou com Cheung, mostrando-se contente ao comentar sobre como achou o lugar bonito. Cheung sorriu e, acariciando Gi-yeon, avisou que a líder só chegaria no dia seguinte, então passariam a noite ali. Gi-yeon, surpreso e animado, perguntou se estavam sozinhos e Cheung confirmou. Cheung foi então encontrar sua mãe, deixando Gi-yeon esperando. Ao chegar, viu sua mãe conversando com o outro filho. A chegada inesperada causou surpresa nos dois. Com um olhar sério, Cheung se aproximou em silêncio. Sua mãe o cumprimentou, dizendo que fazia tempo que não se viam. Ele apenas confirmou e se sentou à mesa, onde um garçom colocou uma bebida para ele. Não demorou para que sua mãe tocasse em um assunto delicado, mencionando ter ouvido um boato de que ele era o guardião. Ela lembrou das regras da família, comentando que seria difícil formar uma família se escolhesse um parceiro diferente. O irmão de Cheung tentou defendê-lo, segurando a mão da mãe e ressaltando que, apesar das regras, Cheung já havia feito sua escolha. A mãe, mostrando certa tristeza, questionou o futuro deles, e os dois seguiram conversando como se Cheung não estivesse ali. Sentindo-se excluído e desapontado, ele percebeu que aquela situação não era diferente do que havia imaginado. Mesmo assim, decidiu dar sua opinião, explicando que aquela regra não significava nada para ele, e que, ao voltar à sua forma original, perderia a consciência, tornando impossível seguir o desejo da mãe. Sua mãe, diante das palavras dele e do olhar decidido, apenas permaneceu em silêncio, sem poder contestar. Sentado à mesa ao lado da mãe e do irmão, Cheung deixou transparecer uma ponta de esperança ao explicar que, depois de conhecer seu parceiro, sentiu uma mudança em si mesmo. Sua mãe, demonstrando um sorriso no rosto, questionou se ele conseguiria conservar a clareza de pensamento mesmo ao assumir sua forma original. Diante dessa dúvida, Cheung admitiu não ter plena certeza e considerou ser melhor aguardar para ver o que aconteceria. Voltando-se para o irmão, propôs de forma sutil e provocativa uma reflexão. Em caso de manter a razão após voltar à forma original, quem naquela situação se encontraria vulnerável primeiro? A provocação não passou despercebida.
O irmão, inquieto, levantou-se da mesa e demonstrou certo incômodo com as palavras de Chi-young, rebatendo se aquilo era algum tipo de ameaça. Chi-young, sem perder o tom leve, sugeriu ironicamente que não era uma ameaça, insinuando que talvez o irmão estivesse preocupado à toa. Logo depois, terminou o restante da bebida, avisou que foi embora e soltou, quase brincando, que seu parceiro estava à sua espera. A mãe tentou fazê-lo ficar, mas Chi-young preferiu ignorar o chamado. Antes de sair, ainda provocou o irmão, comentando que ele parecia muito interessado em seu parceiro, questionando se estaria fazendo perguntas a respeito dele. Para completar, disse que havia levado o parceiro até ali e sugeriu que o irmão passasse para cumprimentá-lo depois. A insinuação deixou o irmão surpreso, enquanto Chi-young se afastou sem olhar para trás. Já do lado de fora, diante do silêncio da noite e da luz da lua cheia, Chi-young parou por um instante, deixando o pensamento vagar e se perguntando o que o seu parceiro estaria fazendo naquele momento. Enquanto explorava a adega da casa, Ji-yeon se viu totalmente impressionado pelo que via ao redor. Os olhos brilharam diante da grande variedade de bebidas e cada detalhe parecia despertar ainda mais sua curiosidade. Ele analisava as garrafas, admirando cada rótulo e se perguntando sobre o preço e a intensidade das bebidas, completamente encantado com o que encontrava. A surpresa se tornou ainda maior quando encontrou um enorme cofre no local. Gi-yeon, cheio de energia, não conteve a curiosidade e questionou se realmente era seguro mexer naquele cofre, mostrando que toda a descoberta ao seu redor o deixava cada vez mais animado e um pouco inquieto. De repente, aquela animação deu lugar a uma expressão mais séria. O sorriso de Gi-yeon desapareceu, dando espaço a um olhar entristecido. Quase em um sussurro, deixou sair um comentário sobre como achava estranho algo parecer bom demais para ser verdade, expondo certa desconfiança e insegurança em relação à situação. Young-bae, percebendo a mudança, quis entender melhor o que se passava, mas Ga-yeon mergulhou profundamente em seus próprios pensamentos. Ele se lembrou das regras rígidas do grupo de lobos e de antigas feridas, sentindo-se enjoado pelo peso desses pensamentos. Recordou o quanto Chi-young o tratou com carinho desde o início, mesmo sem se conhecerem por muito tempo. Ainda assim, aquela gentileza só fazia com que as memórias de momentos difíceis viessem à tona e deixassem seus sentimentos ainda mais confusos. Com a mão trêmula, ao segurar uma das garrafas, os olhos de Ga-yeon começaram a ficar úmidos. Tentando conter a tristeza, confessou para Young-bae o medo de que tudo não passasse de uma brincadeira. Sentindo a tristeza se intensificar, ele decidiu abrir uma garrafa e encher um copo. Vendo a cena, Young-bae alertou sobre a força da bebida, aconselhando que talvez não fosse uma boa ideia beber. Porém, Ga-yeon, visivelmente abalado, insistiu que sabia o que estava fazendo, e sem hesitar, tomou tudo de uma vez. Logo encheu outro copo, tentando aliviar o peso no peito ao afundar suas preocupações na bebida. Após alguns minutos, Chi-young retornou com seus seguranças. Assim que entrou, percebeu Gi-yeon na varanda, acariciando um lobo, enquanto balbuciava algumas palavras, seu estado claramente alterado pela bebida. Gi-yeon acariciava o animal, perguntando em voz baixa por que ele lembrava tanto o próprio Chi-young. O lobo demonstrava nervosismo, percebendo o clima de tensão e os olhares de Chi-young se aproximando. No instante em que Chi-young viu a cena, chamou por Gi-yeon. Surpreso, Gi-yeon se virou rapidamente, um brilho de felicidade iluminando seu rosto ao reconhecer Chi-young. Sem esconder sua alegria, ele se jogou nos braços dele, abraçando-o enquanto balançava o rabo. Percebendo o frio do rapaz, Chi-young mostrou preocupação, questionando há quanto tempo Gi-yeon estaria do lado de fora e por que estava tão gelado. Gi-yeon, ainda meio confuso pelo efeito da bebida, respondeu de forma vaga, sem saber ao certo quanto tempo permanecer ali. Chi-young lançou um olhar sério para os responsáveis por vigiar Gi-yeon durante sua ausência, deixando claro seu descontentamento pelo fato de terem permitido que ele bebesse. Os homens ficaram visivelmente desconfortáveis diante da situação. Em meio a tudo isso, Gi-yeon, ainda de cara fechada e num tom de reclamação, questionou a demora de Chi-young e o motivo de ter sido deixado sozinho recentemente. Ao perceber o gesto de espera do rapaz, Chi-young sorriu, brincando sobre ele ter esperado por sua chegada. Gi-yeon negou de forma emburrada, mas mesmo assim não conseguiu evitar mais um abraço apertado, demonstrando a felicidade genuína com a presença de Chi-young. Animado e sem conseguir esconder o quanto estava contente, Gi-yeon se jogou novamente no colo de Chi-young, que, entre risos, provocou-o sobre o quanto estavam grudados.
sem resistir, carregou Guion para dentro, decidido a colocá-lo para descansar. Já na casa, Tiong acomodou Guion confortavelmente na cama. O rapaz, mesmo cansado, começou a rolar inquieto, comentando sobre o quanto aquela cama era confortável. Com um tom carinhoso, Tiong advertiu que Guion não deveria beber. Guion retrucou de maneira teimosa, dizendo que até mesmo cães de guarda podiam aproveitar uma bebida de vez em quando. Tiong explicou, lembrando dos momentos em que Guion passou mal, que o problema não era propriamente a bebida, mas sim seu estado de saúde, que ficava sensível e lhe causava mal-estar depois. Enquanto dizia isso, Tiong tirou cuidadosamente as meias de Guion, passando a mão em seus pés com um gesto calmo. Guion ficou um pouco irritado e brincou, dizendo que até cães de briga precisavam saber aproveitar esses momentos. Quando notou o toque nos pés, olhou curioso e perguntou o que Tiong estava fazendo. Tiong, em tom descontraído, comentou que cuidar do namorado também envolvia pequenos gestos como esse. Guion, um tanto sem jeito, desviou o olhar e tentou negar a relação, mas Tiong olhou para ele, sorrindo de maneira divertida. Aproximou-se demonstrando carinho em cada ato e mencionou que aquele era mesmo um rapaz cheio de cautela. Guion, depois de ter criado coragem graças à bebida, se deixou levar pelas emoções e fez um comentário sincero com os olhos marejados. Ele ainda não entendia o motivo de Tiong gostar tanto dele. Esse questionamento pegou Tiong desprevenido, enquanto Guion começou a pensar em tudo que havia feito desde que os dois se conheceram. Lembrou-se das confusões em que se meteu, como o episódio em que brigou com Tiong, envolveu o amigo dele e ainda pegou dinheiro para ir embora. Ao refletir sobre suas atitudes, Guion se criticou com severidade, reconhecendo que não tinha mostrado seu melhor lado no início do relacionamento. E mesmo assim, não conseguia entender o afeto de Tiong por ele. Tiong percebeu o momento, olhou para Guion e, em tom descontraído, disse que parecia gostar de pessoas de personalidade difícil, tentando aliviar a tensão. Guion, no entanto, se mostrou irritado com a brincadeira. Buscando acalmá-lo, Tiong fez um gesto carinhoso ao tocar suavemente a testa de Guion e, com sinceridade, começou a explicar seus verdadeiros sentimentos. Revelou que já estava atento a Guion há bastante tempo, desde a primeira visita ao cassino. Comentou sobre sua sensibilidade especial, própria de quem conviveu tanto tempo em uma forma diferente, e contou como o encontro com Guion foi marcante por conta de um aroma único, algo delicado e reconfortante, o que o fez se sentir melhor. A princípio, Guion se mostrou incomodado com a observação sobre seu cheiro peculiar, mas logo percebeu a honestidade de Tiong nas palavras. Tiong continuou, explicando que, se não fosse por Guion, provavelmente teve perdido o controle das próprias atitudes e tomado decisões ruins. E naquele instante deixou claro que só tinha olhos para Guion, como se estivesse destinado a gostar apenas dele. Ao final, Tiong demonstrou toda sua sinceridade ao segurar a mão de Guion, transmitindo sua afeição de maneira simples e verdadeira. Guion o observava com atenção, sentindo-se tomado pela incerteza e pelo medo de ser deixado de lado. Num impulso, afastou sua mão da de Tiong, mostrando que não conseguia confiar plenamente nas palavras dele. A reação inesperada deixou Tiong surpreso e sem entender o motivo. Em meio à emoção, Guion, ainda com os olhos cheios de lágrimas, começou a relembrar momentos difíceis do passado. Ele pensava em quando Park Jeon-tae o tratava com carinho e dizia que eram como uma família, mas as coisas mudaram quando Jeon-tae iniciou um novo relacionamento. Assim, Guion enfrentou a dor de imaginar as razões que fizeram seus pais se distanciarem. Tinha consciência de sua saúde frágil, sentia-se vulnerável e desejava que tudo pudesse ser diferente. Por causa disso, tentou de todas as maneiras se manter ao lado de Park Jeon-tae, esforçando-se para ser alguém útil, suportando várias situações, só para acabar inseguro sobre seu próprio valor. A dúvida sobre viver algo parecido novamente o deixava ainda mais inquieto. Tiong, ao perceber toda a tristeza de Guion, sentiu-se profundamente abalado e preocupado, sem encontrar palavras para ajudar naquele momento. Ao ser tomado pelo desespero e pela tristeza, Guion não conseguiu conter suas emoções e se transformou em um cachorro, tornando-se ainda mais frágil. Ele chorava sem parar, expressando seus sentimentos com latidos tristes que mostravam o quanto estava machucado. Rapidamente, Tiong acolheu Guion no colo, demonstrando cuidado e tentando transmitir um pouco de conforto.
Com delicadeza, passou a mão pelo rosto dele, secando suas lágrimas, e com sinceridade ofereceu palavras tranquilizadoras, reforçando que não era necessário acreditar de imediato e que poderia confiar quando quisesse, pois seus sentimentos eram sinceros e ele admirava cada traço de Guion, independentemente de qualquer dificuldade. Sentindo o calor desse carinho, Guion se aconchegou ainda mais em seus braços, permanecendo em sua forma de cachorro. Mesmo chorando e com latidos sofridos, encontrou um pouco de alívio ao poder desabafar naquele abraço, aliviando a dor da angústia que carregava no coração. É isso, meus amores. A primeira temporada de Don't Mess With The Puppy chegou ao fim. E que final foi esse, hein? Confesso que deixou meu coração tristinho, mas já temos a segunda temporada confirmada, e eu quero saber de vocês. O que vocês mais querem ver na segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por acompanharem tudo comigo, vocês são incríveis. Não esquece de deixar seu like e o mais importante, se inscreve para não perderem nada da continuação. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.